Boa noite a todos os que nos acompanham nos nossos estudos. Nós aqui estamos mais uma segunda-feira para estarmos compartilhando com vocês a palavra de Deus e dando continuidade à série Focados no Reino. Então, nós vamos prosseguir naquilo que Deus tem colocado em nosso coração, de estar passando para o pessoal do projeto missionário infantil Além das Muralhas. Vocês estão vendo atrás de mim aí o banner do projeto, né? Então, esses estudos não são parte das nossas reflexões pessoais, reflexões da caminhada, mas tem um estilo bem diferente, característico de estudo bíblico. E nós estamos aqui com algumas pessoas para estudarmos a palavra de Deus. Interessante que eu gosto de destacar algumas coisas. Quando eu falei em Bíblia, eu esqueço que todo mundo tem celular e tem Bíblia. A gente está acostumado a olhar e perguntar, cadê a Bíblia, né? Mas a tecnologia hoje, pelo menos, assim, facilita bastante. Apesar de que eu, pessoalmente, eu gosto da Bíblia de papel, né? Eu sou das antigas, eu gosto da Bíblia de papel. Mas vamos lá, dando continuidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dessa guerra espiritual que a gente enfrenta simplesmente pelo fato de nós fazermos parte do reino de Deus, né? E nós precisamos todos os dias pedir a Deus que nos dê estratégias. Eu quero fazer uma pergunta para começar aqui, porque a gente se conhece e a gente aprende a conhecer o outro pelo olhar. Eita, isso aqui dá, ligar a internet com querer ler a Bíblia, né? Na internet, esse é um dos problemas. De vez em quando entra esses anúncios, é por isso que eu não gosto. Às vezes a gente está participando de algum culto, não sei se já aconteceu com vocês. Aí você tá lá e entra alguma coisa, entra mensagem fazendo barulho, né? Então, assim, a Bíblia não canta sozinha. Não é? Mas vamos lá, tá tudo certo, não precisa ficar com vergonha não. Mas a gente olhando assim no olhar um do outro, a gente aprende a conhecer. E a gente sabe quando um tá bem, quando o outro tá bem, quando não está bem, né? Se for amigo, então você não precisa nem dizer nada, porque o olhar já entrega. Então, assim, todos os dias a verdade é que a gente passa por luta. E se a gente depender de olhar para as nossas lutas, para decidir se a gente faz ou não as coisas de Deus, se a gente busca ou não as coisas do reino de Deus, nós não vamos fazer nunca. Porque a gente tem uma guerra travada, gente, e o que eu quero passar para vocês é a intensidade dessa guerra. É a intensidade. Eu já percebi aqui que algumas pessoas, não são todos, né? Isso eu não sei explicar, porque a Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Muitas vezes nós não vamos ter respostas e nem explicações para algumas coisas que acontecem, mas por observação, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente começa a notar algumas coisas que normalmente, quando você está meio desligado, você não entende. Eu já percebi que no meio de nós temos algumas pessoas mais sensíveis às guerras espirituais do que os outros. Geralmente as pessoas que são chamadas para a guerra são mais sensíveis, inclusive até no corpo. Então, assim, eu sou uma pessoa, não sou melhor do que ninguém, mas eu sinto no meu corpo as guerras espirituais, né? Há 2 semanas atrás eu sentia pelas madrugadas, Espírito Santo revelando, foram 2 madrugadas sem dormir praticamente, virada, como a gente fala, né? Foram 2 madrugadas sem dormir, com revelações de Deus, e eu vendo toda a guerra no mundo espiritual acontecendo e sentindo no meu corpo. Então, assim, de acordo com o chamado de cada um, vamos dizer assim, patente. Eu costumo falar patente, mas é difícil para alguns entenderem isso. Mas há pouco tempo eu olhei para um de nós, lá em Piabetá, um dos nossos,
E eu falei o quê? Quando eu olhei para ele que ele estava ministrando, eu falei, tem uma patente no ombro dele. E aquela patente era de guerreiro. Então, assim, existem muitas coisas no mundo espiritual, as coisas invisíveis, que elas não estão acessíveis. Eu não vou dizer que só os melhores têm acesso a isso, não. Mas aprove a Deus que alguns têm mais sensibilidade para perceber coisas espirituais do que outros. Então, de acordo com a tarefa, com a responsabilidade espiritual que você tem, com o chamado, uma vocação, né, com uma unção específica que tem sobre a vida de cada um, Deus ele vai nos capacitar, ele vai dar as armas específicas dentro daquela área em que ele vai nos usar. Então, assim, geralmente as pessoas que atuam na área da intercessão, elas têm que estar mais revestidas. Eu falei para você que o Espírito Santo mostrou que a sua neta, ela vai crescer, ela é uma adolescente, mas ela já tem uma vocação, ela tem uma unção sobre a vida dela para intercessão. Tanto é que quando veio o ataque sobre ela, ela sentiu no próprio corpo. Então, assim, a gente tem que entender dessas coisas que acontecem com a gente, porque tem muitas pessoas que vão desistir quando começarem a sofrer, digamos assim, os ataques e as retaliações. Você está mostrando o dedo aí, eu conheço algumas pessoas que quando entram em guerras espirituais, elas têm como se fosse arranhões pelo corpo, como se tivesse guerreado e guerreando corpo a corpo. Brigando, fui segurando, na hora que veio com uma espada assim, eu não estava dormindo, porque a madrugada a Carol mudança, arrumando as coisas, então eu estava só naquela sonolência para não ficar perto, que eu queria chorar, o coração ainda está indo muito assim, né? Então eu não queria demonstrar minha fraqueza para ela, porque ela precisava de estar forte para ela poder conseguir ter paz, né? Senão ela ficar preocupada. Aí eu peguei, veio aquela espada assim, eu segurei, para não pegar, as crianças estavam deitadas assim no chão, e eu segurei. Aí eu acordei de manhã, quando eu fui olhar, está cortada onde eu segurei a espada. Cortada, não tinha nada na cama, não tinha nada que pudesse. Você estava guerreando em espírito e sentiu no corpo. Aqui, e cortou mesmo, estava sangrando de manhã, quando eu fui sentindo a mão assim, gente. Aí eu olhei e ele fez lembrar. E cortei o dedo. Eu quero trazer vocês para esse ambiente, porque quando a gente lê no livro de Efésios, no capítulo 6, a gente vai abrir a Bíblia lá, ou abrir o celular, conforme cada um, abrir a Bíblia nos celulares, ou a Bíblia de papel, né? Então, Efésios 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus, e muitas vezes a gente ficou tão distante dessa realidade, ou parece que é uma historinha, mas eu digo para vocês que é hora da gente falar de coisas sobrenaturais. Eu falei esses dias que se dependesse de mim, tá assim, ó, com o celular, gravando um vídeo para colocar na internet, eu não faria nunca. Foi há 3 anos atrás, acho que ela lembra quando eu falei que Deus deu a ordem de sair e fazer as lives em cada lugar onde eu já tinha pisado fazendo a obra, que depois eu ia voltar para retomar os trabalhos. Então foi por ordem de Deus que ele mandou que eu fizesse isso. E muitas vezes a gente não entende o porquê das ordens de Deus. E eu venho falando, e na última vez eu falei com vocês sobre uma das principais atitudes ou requisitos que Deus quer de nós no reino dele, é obediência. Porque se Deus manda a gente, eu já falei, para a direita, um passo, não queira dar meio passo para a esquerda, porque você vai sofrer pela desobediência. Da mesma forma, se Deus te chamou para ser um intercessor, ele vai te habilitar, vamos usar essa palavra, ele vai te habilitar para você ser um intercessor. Porque se outro que não tem a habilitação que você tem para guerrear passasse pelo que você passasse, já ia estar arrebentado hoje. Mas Deus te chamou para a guerra. Tá entendendo? Então, assim, se fosse, digamos, não estou julgando, tá? Não, eu conheço pouco da maninha. Mas se de repente ela passasse pelo que você está passando, será que ela suportaria isso? Ou entenderia que é uma guerra que ela não pode abrir mão, que Deus deu para ela e é ela quem tem que lutar essas guerras?
Porque às vezes Deus dá tarefas pra gente que a gente acha que é o outro que tem que fazer. Não, somos nós. Deus não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Então, se Deus ele tem um chamado, se ele tem uma obra para cada um de nós, ele vai fazer com que nós tenhamos as ferramentas adequadas para guerrear naquelas guerras que ele tem pra gente. E muitas vezes a gente se pergunta o seguinte, pergunta para nós mesmos, né? Senhor, por que eu passo por tantas coisas? Por que o Senhor me permite passar por isso? Por que eu tenho passado por essa situação? Hoje eu entendo que parte do que eu passei num passado não muito distante foi Deus me habilitando para algumas coisas que hoje eu me sinto mais forte. Era Deus se revelando a mim, Deus me dando ferramentas para que eu pudesse lutar com as armas adequadas. Porque antes de ter essas armas, qualquer coisa que viesse, que eu passei, depois de entender isso, eu não aguentaria. Hoje eu aguento e hoje eu suporto. Por quê? Deus me habilitou. E às vezes Deus habilita e Deus dá ferramentas para a gente no meio do fogo. No meio das provações que a gente pensa assim, eu não vou suportar. Mas se Deus colocou em nossas mãos essa tarefa, é porque Ele vai dar as ferramentas. Então hoje a gente vai falar sobre as ferramentas disponibilizadas no reino de Deus. Porque se a guerra começa quando Ele tira a gente do império das trevas para o reino da luz, passa a haver uma guerra entre os dois senhores lutando pela nossa vida, para que a gente faça a vontade ou de um ou de outro. Mas a Bíblia diz assim para a gente, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Isso aí não quer dizer simplesmente só com relação a falar verdade ou falar mentira, não. Isso aí quer dizer a posicionamento. Não tem como a gente estar abraçando uma obra, a gente está no reino da luz, tá entendendo? E não usar as ferramentas do reino da luz. Porque a gente está na terra, eu falei da dupla cidadania, nós moramos aqui, mas a nossa cidade é eterna. Nossa natureza espiritual. Então a Bíblia, Paulo fala para a gente que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Gente, é fácil alguém dominar uma fortaleza? Não é. Mas as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, como diz o pastor Douglas, eu tenho que aprender a entrar na guerra sem me machucar. E como que eu entro numa guerra espiritual sem me machucar? Sabendo usar as armas que estão disponíveis para mim. Quando a gente entende isso, eu vou falar para vocês, fica muito mais fácil. Porque eu entendo que não sou o meu corpo que vai entrar na guerra. Eu apenas vou usar as armas que Deus deixou para o meu ser, para a minha pessoa, para o meu espírito. As armas não são espirituais, então quem usa é o meu espírito, não é o meu corpo. Tá entendendo? Existe essa sensibilidade, a gente sente, mas para que a gente não seja derrotado e fique fragilizado diante da guerra, a gente tem que aprender a usar as armas espirituais. Elas estão disponíveis. E existem muito mais armas espirituais do que essas que estão descritas aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala da armadura de Deus. Existem muito mais armas do que você possa imaginar, porque o nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. Só que a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. E qual é essa caixinha? Nossa mente, nosso pensamento. A gente limita Deus e não usa as armas que Ele deu para a gente usar. Então a gente vai se sentindo enfraquecido. O diabo vai colocando coisas na nossa mente,
Porque a gente começa a pensar e a lutar com a mente humana, com a nossa razão, a querer resolver as coisas segundo o raciocínio humano. Mas entende, a nossa guerra não é resolvida, não é lutada com estratégias humanas. A nossa guerra deve ser lutada com estratégia espiritual. Aí nós vamos lá para Efésios 6, ele diz o seguinte, assim, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes a gente lê a Bíblia e se torna tão comum as palavras e a gente deixa de prestar atenção em cada detalhe daquilo que está escrito. Sede fortalecidos em quem? No Senhor. Onde é que a gente vai buscar a nossa força? Em Deus. Mas de que forma que nós buscamos a nossa força em Deus? Eu vou dizer para vocês que eu descobri que uma grande arma contra o nosso inimigo é o louvor e a adoração. Não está descrito na Bíblia, mas você quer ver você deixar o teu inimigo injuriado, quer deixar o teu inimigo passado com você, é quando você está passando por provas e você está adorando a Deus. Então, quando nós estivermos em guerra, nós vamos adorar. Nós vamos adorar, nós vamos adorar, só adorar, adorar, adorar. Sabe por que eu descobri que quando a gente adora, a gente vai derrotando o inimigo das nossas almas? Porque na adoração você está reconhecendo o poder e a soberania daquele único que pode te ajudar. É como você falasse para o seu inimigo assim, você está vindo contra mim? Pode vir do jeito que você vier, pode usar o que você quiser, mas eu creio naquele que está acima de você e eu adoro a ele. Ele pode te derrotar a hora que ele quiser. Então eu adoro aquilo por aquilo que ele é e não por aquilo que ele está fazendo. Porque uma das estratégias do diabo contra nós, do reino de Deus, é fazer exatamente aquilo que ele fez com Jó, quando ele se apresentou junto com os outros anjos, ele foi diante de Deus. E Deus pergunta para ele assim, você observou na terra, meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e desvia do mal. Qual é que foi o retrucamento de Satanás? É claro que ele vai te adorar. Ele tem tudo. O Senhor encheu ele de bens. Ele tem família grande. Ele tem propriedade. Ele tem tudo que o dinheiro dele deseja. Ele tem terras, ele tem gados. Agora tira tudo que ele tem para ver se ele não vai dar pele por pele, osso por osso. Ele vai dar tudo pela vida dele. Então Jó desafiou a Deus. Jó não, Satanás desafiou a Deus por causa da fidelidade de Deus na vida dele, por causa da confiança que Jó tinha nele. Você está entendendo? E vocês acham que é diferente daquilo que ele faz com a gente? Então ele começa a provocar. Ele sabe onde o nosso calo aperta. Aí ele fica ali observando. E engraçado que quando Deus pergunta a Jó, de onde vens? Aí ele responde uma coisa interessante, de passear, de rodear a terra e passear por ela. Então presta atenção, quando você leva uma criança para passear, você vai levar a criança para fazer o quê? Para se divertir. Então o diabo ele está rodeando a terra e passeando por ela, querendo se divertir com a cara de quem? Com a nossa cara. Então, o que ele faz? No domingo você está lá. Te adoramos, ó Senhor, Rei da minha vida. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia, toda alegre. Você está cheio de Deus. Aí na segunda-feira, ele fala assim... vou ver se a sarça pegou fogo e continua queimando mesmo.
Bota o pau pra torar, igual minha sobrinha fala. Em português, claro, né? Bota o pau pra torar, e aí eu quero ver. Louva a Deus, nas cacetas do mundo. Vamos ver. É engraçado, mas é verdade. Aí você, ao invés de continuar na sarça, você vai e murmura. Você vai murmurar, ele fala assim, olha lá, ó, como é que é fácil. Fácil desfocar o teu servo, a tua serva, daquilo que o Senhor tem para a vida dele. E aí, as guerras que a gente deveria estar vencendo, a gente começa a perder. Por isso que a gente vai se sentindo fraco. Então, quanto mais o fogo aquece, mais adoração a gente deve dar a Deus. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, né, da fornalha, e a fornalha está acesa e manda aumentar o fogo, e eles estão lá dentro da fornalha, o pau está torando, né, como você fala. Oh, glória, eu te glorifico, Senhor, eu te glorifico. Não é um probleminha que vai me afastar daquilo que Deus tem para mim, gente. Imagina os nossos irmãos. Eu tenho uma pregação que eu voltei a publicar esses dias, falando sobre a fé bíblica. A gente lê muito e sabe muito sobre Hebreus 11:6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que não se esperam, né? E fala, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, uma fé que traz recompensa, uma fé que traz bênçãos, uma fé que resolve meus problemas. Mas quem quer ter a fé do final do livro de Hebreus? Que pela fé foram cerrados ao meio, pela fé passaram pelo fio da espada, pela fé foram torturados, queimados no fogo, entregues aos animais, às bestas, para serem comidos. Mas só que a Bíblia fala que sobre estes o mundo não era digno deles. E todos eles morreram sem ver a promessa de Deus, mas eles morreram crendo. E não negaram a sua fé. Hoje é diferente. Você está entendendo? Mas aí eu te falo, se alguém falasse assim, olha, se você continuar pregando esse Jesus e andar com essa Bíblia na mão, eu vou te jogar para as feras ali na arena, para ser comida. Você continuaria? Sim. Você sim, mas muita gente negaria, porque a gente nega por menos. Verdade. Hoje eu comecei a fazer um curso para prevenção ao suicídio e lesão. Esqueci qual é o termo. Mutilação. Mutilação, mas não usa esse termo. E a pergunta no final do curso é preparação para trabalhar em igrejas e situações em temas difíceis. Alguma coisa nessa linha. Eu e o curso, no final do curso, ela perguntou assim: que igreja é essa? Que crianças e adolescentes são esses que nós estamos recebendo dentro da igreja e cuidando também em outros espaços de educação que são tão frágeis? Que legado é esse que estamos deixando? A geração fraca. De tanta fragilidade numa igreja que não sabe de verdade o que é o cristianismo e o evangelho. Exatamente. Nós ensinamos, somos uma geração em que tudo foi nos ensinado que vamos lá, vamos saquear, vamos vencer, vamos alcançar e vamos conquistar. Esse não é o verdadeiro evangelho. É verdade. Porque problemas existem e nós precisamos ensinar as crianças, os adolescentes e a nós crescerem mesmos assim. a voltarem à fé sendo resilientes. Aleluia. Superando as dificuldades. Voltando ao princípio do evangelho, ao princípio da igreja primitiva. Porque se as crianças de hoje são fracas, é porque os pais, os líderes são fracos. Então a Bíblia fala, se no dia da adversidade te mostrares frouxo, o que faz o falar? Tem, Tem, né?
Então, a gente no dia da adversidade não pode se mostrar frouxo, porque senão fraca é a nossa fé. Fraca é a nossa força. A gente não pode se mostrar frouxo. Tem até um versículo que eu gosto também, não lembrei, porque nem fazia parte disso que eu estou falando agora, mas um dos profetas menores diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Por mais que você esteja passando lá, que você fala assim, Deus, tá difícil, mas você abre a tua boca e fala assim, a minha força vem de Deus que faz milagre. Eu sempre declaro isso quando eu quase não estou aguentando. Eu falo, digo fraco, eu sou forte, eu aguento, eu posso, eu suporto. Por quê? A nossa boca declara a nossa fé. Então, com a boca se faz confissão. Então, a gente tem que vigiar também a nossa língua, o que a gente fala no momento em que o diabo está pertinho de nós, nos acusando, nos imprensando, nos sufocando e nos testando para ver até onde realmente nós confiamos em Deus. Porque às vezes eu penso que ele faz com cada um de nós, eu penso não, realmente faz, de chegar diante de Deus e fala assim, olha lá, tua filha, olha lá, diz que é tua serva, olha ali, ó. Tá murmurando, só tu imprensar, espremer um pouquinho, Senhor. Espreme mais um pouquinho para tu ver como vai murmurar. Aperta mais um pouco para você ver como vai reclamar. Depois tá lá ensinando a tua palavra, depois tá lá fazendo a tua obra. Então nós temos um acusador. O pior da nossa guerra é que além de lidar com as guerras normais que eu falei, né, do mundo físico, a gente tem as nossas guerras espirituais e tem esse inimigo astuto e mau acusando a gente o tempo inteiro diante de Deus. No livro aos Hebreus, né, o autor do livro fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E aí é que eu falo com vocês que entra também a questão espiritual. Nós estamos aqui, vocês pensam que só somos nós e o cachorrinho sentado ali, tá dormindo. Pensa que só somos nós que estamos aqui? Não. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Espirituais. Tem anjos, tem demônios o tempo inteiro, em todos os lugares onde nós vamos. É aquela história igual os desenhos animados, o capetinho, o diabinho, o anjinho, né? Tem um capetinho e tem um anjinho. Então, os dois lados ficam realmente o dia inteiro lutando pela sua alma, pela sua queda, pela sua entrega, esperando que você baixe a bandeira e diga assim, desisto. Desisto. Só que só terá direito à coroa da vida aqueles que não desistem. Aqueles que vão até o fim combatendo o bom combate. E aí nós temos que voltar a ser como os antigos cristãos, como você falou, nós temos que ser uma geração mais forte. E só se torna forte através daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. E nele fortalecei-vos. Engraçado, olha a palavra, no Senhor. É uma conjunção, né? Em mais dá no. Então é nele, dentro dele, através dele. É o que você explica sobre ensinar a criança no caminho. Você não ensina a criança vai sozinha, você vai junto com ela. Então quando diz fortalecei-vos no Senhor, está querendo dizer, fica com ele, permanece com ele, não solta a mão dele, vai junto com ele, pede ele para ir contigo. E aí, eu falo com vocês que eu grito igual Moisés, Senhor, Deus prometeu para ele, ficou tão irado com o povo, e falou assim, olha Moisés, a minha presença não vai no meio de vocês não, porque esse povo já me perturbou. Eu vou mandar meus anjos, eu vou dar vitória para vocês, mas eu não vou. Imagina Deus irado. Eu não vou no meio de vocês, nem adianta. Eu faço tudo por vocês. Presta atenção. Eu faço tudo por vocês, mas eu não vou. Moisés, ele foi muito ousado. Porque Moisés falou assim, olha, eu não quero anjo. Pouco me importa a vitória.
Eu não estou nem aí para coisas materiais, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero... porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Pode ter anjo, pode ter vitória, pode ter bens, mas eu não abro mão da presença de Deus. E a Bíblia diz, é a presença de Deus quem nos dá descanso. Aí de tanto Moisés ser ousado, Deus fala assim, então tá bom, Moisés, a minha presença vai no meio de vós e eu vos darei descanso. Não adianta lutar com as nossas próprias mãos, a gente vai se cansar. Não adianta conquistar, porque se não tiver a presença de Deus, a gente vai estar sempre cansado, não haverá descanso, gente. Mas com a presença de Deus, o pouquinho que a gente faz, a gente tem descanso para a nossa alma. Aí pode estar faltando as coisas em casa, pode estar desmoronando. Aí a gente chega a um ponto que tanto faz, eu digo, tanto faz a água descer para cima, para baixo. O importante é saber que Deus está comigo. Se as ondas estão me levando nas correntezas, está indo em tudo, está me machucando, está me ferindo, mas Deus está comigo e a presença dele me basta. Posso estar sozinha. Eu cheguei em um ponto que eu aprendi que muitas vezes você vai estar sozinho mesmo, sozinho. E você vai subir sozinho. Você vai subir sozinho. Quer desfrutar da presença de Deus? Quer estar lá no meio da sarça ardente? Quer desfrutar e ver a glória de Deus? Muitas vezes vai ser sozinho. Os piores momentos da minha vida eu passei sozinha entre aspas, porque a presença de Deus esteve comigo. Então ele foi meu tudo. Tem uma música, né, do Clamor pelas Nações, que ele diz assim, tu não desistirás até que tenhas tudo. E muitas vezes Deus vai nos provar até que ele tenha tudo de nós. Ele vai deixar a gente passar por todas as guerras até que ele tenha tudo de nós. Sabe o que é esse tudo? Nessa guerra, para a gente se fortalecer em Deus, a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Tudo! Não é só adorar levantando a mão, não. Peraí, eu adoro com a mão, eu adoro com os lábios, mas os meus pensamentos estão sempre, como a Bíblia diz, por que cocheais entre dois pensamentos? Por um lado eu digo que eu creio, que o Senhor está comigo, que eu já venci essa batalha. E por outro eu deixo a minha mente, os meus pensamentos dominarem a minha cabeça e me levam a duvidar. Então nós precisamos ter certeza de que nessa guerra nós não estamos sozinhos. Primeiro, Deus. Gente, quando você tem comunhão com Deus, de coração estou falando para vocês, os problemas são nada. Caminhando eu vou, igual minha mãe, para Canaã. No último dia da minha mãe com falta de ar, e eu cantando, mãe, tá chegando a tua redenção, não sei onde encontrei força. Ela morrendo ali, agonizando, eu comecei a cantar com ela, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E ela com falta de ar cantando, eu falei, minha mãe foi exemplo de fé até o fim. Então Deus quer que a gente esteja nessa guerra até o fim, acreditando e confiando nas promessas dele. Mas usando as minhas armas? Peraí, tô com um problema financeiro, eu vou pegar, vou ali no banco, vou fazer um empréstimo. A primeira coisa que passa, né? Quem tem condição. Senão vai na agiota. Vai na agiota. Muita gente, mas é a realidade. O meu pai sempre falou, pelo amor de Deus, não
Nunca pega dinheiro com a agiota, porque parece que é pegar com o diabo. Porque no banco, tá, mas no banco ele vai usar, né? Agora com a agiota não, filho. Ele te mata. E biblicamente a Bíblia fala, né? Sobre não emprestar dinheiro com usura, né? Você emprestar com juros. Então, isso é antibíblico. Então, quantas pessoas a gente vê fazendo isso? Eu já vi um monte de crente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não lê a Bíblia. Porque a Bíblia fala o seguinte: se teu irmão te pedir alguma coisa, dá sem esperar nada em troca. Dá. Alguém está precisando? Dá. Alguém vem te pedir emprestado? Dá. E dá sem esperar receber. Isso daí é bíblico. Se alguém te pedir a tua capa, você larga também a túnica. Você quer? Vou te dar. Você quer tirar? Tira, leva, toma tudo. Leva o que você quiser. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Sem Ele eu não vivo. Então, nessa guerra, a primeira coisa, a gente quer coisa mais gostosa do que de saber que na nossa guerra o nosso general não nos deixa nem um minuto. E isso não é uma questão de sentimento. Sabe qual é o maior problema nosso hoje em dia? É ter uma fé emotiva. Fé não é emoção, fé é certeza. A Bíblia fala assim, Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí tá passando pela prova, aí você fala assim: não estou sentindo a presença de Deus hoje. Você precisa sentir. Você não acredita no que ele falou, que ele está contigo? Então mete o pé e vai na fé. Igual os meninos falam, né? Mete o pé e vai na fé. Só pede sabedoria. Pede a Deus estratégia. Pede a Deus de que maneira que você vai enfrentar aquele problema. Agora, dizer que Deus não está contigo porque você não está sentindo, peraí, então você não está lendo a Bíblia. Porque Ele falou: eu estou convosco. Então a gente nunca está sozinho. Pode estar sem companhia. Jesus muitas vezes ele esteve só para quê? Para se fortalecer no Senhor. Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e Jesus está só. E onde estavam os discípulos? Dormindo. Tem um monte de... Às vezes a gente está cheio, está rodeado de pessoas. E as pessoas estão o quê? Dormindo. O que uma pessoa dormindo vai poder fazer por você? Nada. Vai levar todo mundo. Então, às vezes, é preferível você estar vigilante, sozinho, mas desfrutando da presença de Deus, do que com alguém do teu lado dormindo. Porque quem está dormindo não pode fazer nada para te ajudar. Você ainda tem que proteger ele, né? Você ainda se torna um peso. Então, o que eu quero dizer? Não contem com ninguém, contem com Deus, porque Ele não decepciona a gente. Tá entendendo? O homem decepciona muito. E eu tô falando isso no sentido de homem geral. Homem geral. A gente não pode contar família, filho, ninguém. Você tá entendendo? Então, assim, é ter um foco, estar no reino de Deus. Quando Ele nos tira lá do reino das trevas e nos coloca no seu reino, a gente tem que ter um foco. Peraí, só olha naquela direção, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Vai cair se olhar para lá. Daí o sentido que ele fala quando a gente vai fazer a obra, né, que está com foco em missões. Jesus falou assim: aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. O que é o arado? É aquele equipamento, né? Pessoal que faz o plantio, tem os bois e tem aquela ferramenta todinha atrás do... Segura e vai. Agora, não para. Exatamente. Se
Se tu soltar, ele vai arrastar, porque ele tá preso em você, o boi vai, no final, ela nem vai trás, vai. Você tá entendendo? Aí você tem que segurar Quem ele, lança? peso assim pra ele rasgar na terra. Isso aí. Agora, e se eu olhar para trás, o que acontece? Se eu olhar para trás? Não tem como, você vai ver a distância e vai te puxar, filho. Vai se Fazer arrastar, estrago. tu vai afundar. Faz estrago. Você tá Tem entendendo? gente que E te morre estoura, te arrebenta. Tem gente que morre ali. Não é? Sai com o boi, sai puxando. Você é da roça, você sabe bem disso. Então, lançou a mão do arado, gente, não olha para trás. Foco no olho. Não pode olhar para trás. Dependendo do boi, meu filho, se ele for rápido, ele te Né? arrasta. Acaba com você. Então, olha só. E na força do seu poder. Eu não posso nada, quem pode tudo é Deus. Tem um amigo que outro dia falou comigo no WhatsApp, né? Ele ficou um tempo sem celular. Aí ele mandou mensagem, falou, como é que você tá? Aí eu falo assim, estou bem, graças a Deus. Ah, o filho da viúva morreu. Como é que você tá? Vou bem, graças a Deus. Tá cheio de problemas, mas a pessoa, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tô caído, mas tô bem. Graças a Deus. Então, olha só, isso acaba com o diabo. É a nossa declaração de fé. Pode estar um cacareco, pode estar todo destruído. Tô bem, graças a Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você é forte. Eu falei, não sou forte não, forte é aquele que habita em mim. O poder é dele, a força é dele. Se dependesse de mim, não ia lugar nenhum. Eu falo como Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Se eu não tiver a bênção de Deus naquilo que eu estou fazendo, daí a necessidade da gente orar para não dar murro em ponta de faca. Porque às vezes, como eu falo, a mula para na nossa frente, a gente não consegue avançar e a gente tá espancando a mula, a gente tá espancando a mula. Só que a mula, ela estava vendo que o profeta não estava vendo. A mula estava vendo que tinha um anjo com a espada. Se ela avançasse, ia morrer ela e o profeta. Então, por isso a mula empacou. E às vezes a gente, por não ter visão das coisas espirituais, a gente não entende a hora de avançar, a hora de parar, a hora de fazer, a hora de ficar quieto. Então, tudo tem seu tempo. A gente tem que ter discernimento e sabedoria de Deus para saber o momento de avançar, o momento de recuar. São estratégias de guerra. Mas é guerra. Nós estamos numa guerra. Então, é estratégia de guerra. Você está entendendo? Hora de falar, hora de calar, hora de chorar, hora de rir. Tudo tem seu tempo. Nessa guerra que nós estamos também. Então, assim, eu falo uma coisa, eu não sei porque eu estou olhando para você, o Espírito Santo está mandando falar isso. Um dia de cada vez. A guerra, nós sabemos que ela não para. Mas você só tem que viver e guerrear um dia de cada vez. Venceu a tua guerra hoje? Aleluia, glória a Deus. Venci a guerra hoje. Amanhã, você não sabe o que vai produzir o dia de amanhã. Amanhã você não sabe se vai ser a mesma guerra. Amanhã podem ser outras. E você está aqui preocupado com a guerra até o final do ano, até dezembro. Como que eu vive hoje, guerreia hoje? Sabe por quê? Senão você coloca nas tuas costas um peso, um fardo, além daquilo que você precisa carregar hoje. Então, se hoje você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, a Bíblia diz o quê? Estejais com isso satisfeitos. É a palavra de Deus. Só que aí entra o que você falou da pregação. Nós aprendemos a conquistar, nós aprendemos a guerrear para possuir. Só que a gente não aprendeu a guerrear para vencer as nossas próprias guerras. As guerras que a gente enfrenta dentro de nós, aqui, ó, entre coração e razão. Tá entendendo? Mas a Bíblia fala muito claro, fortalecer no Senhor, estando com Ele. E eu costumo dizer que quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo.
Porque às vezes, não, deixa eu fazer isso primeiro. Você vai, faz, busca questões, você vai se cansar, você vai se estrepar. E às vezes é um tempo que você tira para estar sós com Deus, que Ele te dá uma paz e Ele resolve por você. Você só tem que ter um tempo para estar com Ele, se fortalecendo nele. Aí Ele resolve as coisas de uma forma tão, tipo assim, nossa, era fácil desse jeito. Eu passei por uma experiência esses dias, uma coisa simples. E eu pensei assim, falei, Deus, agora tá brabo. Sei como é que vai ser resolver essa situação. E eu fiquei pensando de que forma que eu poderia resolver aquilo que eu estava precisando. E eu só falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Foi a única coisa que eu falei, não sei como esse mês eu faço isso. Deus resolveu de uma forma assim que eu precisei abrir a boca para ninguém. Acreditam nisso? Acredito. A solução veio sem eu abrir a boca, sem eu pedir para ninguém. Eu só falei, Deus tem misericórdia. Não precisei pedir. Porque tem guerras que a gente não vence fazendo alguma coisa. Tem guerra que a gente só vence descansando. Fala com aquele que pode todas as coisas, porque ele sabe como fazer, ele sabe como resolver. A palavra dele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí a gente abre o bocão desse tamanho. Ai, que luta que eu estou passando, Jesus! Ai, Senhor, que guerra! E fala com um, e fala com o outro. E eu vou te falar, ninguém vai ter pena de você, não. E às vezes é o próprio Deus quem vai deixar que ninguém abra a mão para você. Sabe por quê? Ele quer que você aprenda. Ele quer que você aprenda a depender dele. Porque sempre que você gritar, tiver alguém do teu lado para socorrer, você nunca cresce. Não cresce na fé, vai ser um bebê espiritual. E bebê não ganha guerra. Um bebê está preparado? Bebê é quem depende dos outros a vida toda. Para comer, para beber, para vestir. Então, se você tem, eu entendi isso nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando Deus me tirou todo o meu amparo. Quando Deus me tirou toda a minha base. Quando Deus me tirou toda a minha confiança humana. Tudo aquilo que eu poderia confiar, que eu poderia contar humanamente. Eu falei, Senhor, agora é só tu e eu e tu. E agora? Não, mas aí que melhorou. Não, a gente fala, ferrou. Sim. Mas aí o Senhor entra. A gente passa a viver melhor do que quando a gente dependia de um e de outro, esperava e acreditava que era o outro. Eu ouvi uma vez uma pessoa me falou, são meus 10 dedos que te sustentam meus filhos. Na hora o Espírito Santo gritou dentro de mim e falou assim, não são os 10 dedos dele, é a minha mão que te sustenta. E eu vou te mostrar isso. Já são 8 anos que é a mão de Deus que me sustenta. No início a gente vai meio cambaleante, a gente bota o pé, como é que vai ser? Como é que vai ser? Depois você passear. Deus já resolveu tantas outras coisas, então deixa na mão dele que ele vai resolver. Você está entendendo? Então, olha só. Aí ele vai falar para a gente, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele não fala de uma parte. Ele fala de toda. Então, você vai dizer para mim assim, eu oro. E daí? Você não tem fé? Mas eu leio a Bíblia, e daí? Cadê o escudo e a espada? Então não é uma arma, é toda a armadura. Toda a armadura de Deus. Já parou para pensar? Então são detalhes que a gente às vezes lê a Bíblia e passa despercebido. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas. O nosso inimigo, ele é astuto. O que é uma pessoa astuta? Descontraindo um pouco, né? A gente gosta de ensinar assim.
às vezes brincando, e fica mais na mente do que quando a gente fala muito sério, né? Então eu gosto de trazer essa descontração. Sempre que eu leio isso aqui, contra as astutas ciladas do maligno, eu lembro do Chapolin Colorado. Quem não se lembra daquela frase do Chapolin? Quem se lembra? Não contavam com a minha astúcia, porque ele sempre dava um jeito de resolver as coisas. Qual a palavra? Repete essa palavra. Armação. Tá entendendo? Não contavam com minha astúcia. Gente, o diabo já foi por lá. Sapatinho de algodão. Por isso é que tem a necessidade da gente vigiar o tempo todo. Tipo assim, eita, tem alguma coisa estranha no ar aí, peraí. Por onde que ele tá vindo? Aí vamos ver. Porque, gente, o diabo, às vezes, ele não destrói a gente com nocaute. Não é levando a nocaute de uma vez só, não. Sabe como é que, às vezes, ele destrói a gente? É minando. De pouquinho em pouquinho. Astúcia. Aí você está disponível, né? Ele vem com astúcia. Já entrou, já dominou. Por quê? Entra numa outra questão agora, né? Sobre essa nossa guerra espiritual, a astúcia do inimigo, do nosso adversário. Ele vem devagarzinho. Ele vem de mansinho, ele vem minando aos poucos. E quando a gente menos percebe, ele já tomou uma grande parte, aí fica difícil, aí vai enfraquecendo a gente. Não é? Porque essa nossa guerra também, nós não vemos. Nós não vemos. Os nossos olhos físicos não veem. Você está entendendo? Então, assim, eles agem também em cima de legalidade. Legalidade. O que a gente quer dizer isso? Que o Império das Trevas, eles agem em cima de legalidade. É o que eu falei no início aqui, quando a gente estava desligado. Eu só posso entrar na tua casa se você me convidar para entrar. Se você... Além de convidar, abrir a porta. Você mora no segundo andar. Você fala assim, Alessandra, vem na minha casa. Aí eu vou, tô te chamando, Rosa, cheguei. Aí você fica assim, entra, o portão tá trancado. Entra. Eu falei, não, tá fechado. Eu só vou poder entrar na tua casa de fato se você abrir a porta para eu entrar. Então, o diabo é o seguinte, ele também age em cima de legalidade. Então, digamos assim, a palavra que ela usou ali, as portas que a gente abre. Ou numa outra linguagem que alguns usam, os portais no mundo espiritual. As portas. Brechas. As brechas. E como é que a gente abre portas? Como é que a gente abre portas para o diabo entrar e vencer a gente em algumas situações? Através das obras da carne. Cada um, presta atenção no que Tiago fala, cada um é tentado quando é engodado e seduzido pela própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Às vezes a nossa carne deseja coisas que não é para nós. Às vezes a nossa carne deseja o que não é para a gente naquele momento. Aí o diabo começa a lançar os dados inflamados na tua cabeça, que você tem que conquistar aquilo naquela hora, naquele tempo, naquele momento. Ele vai o quê? Entrando, ele vai te minando. Então, quando você quer algo fora do tempo de Deus, você abre também uma porta para ele entrar e fazer o que ele quiser. Aí ele te leva o quê? A nocaute, sim, através do teu pecado, através dos teus desejos, através das tuas vontades. Aqui diz que nós devemos permanecer firme contra as astutas ciladas do maligno.
É o tempo inteiro ele armando cilada pra gente. É o tempo inteiro. Por isso eu falo com vocês, se Deus faz promessas para vocês, foquem nas promessas, sem se importar de que forma que vai acontecer, de que maneira, em que tempo, porque Deus sabe a hora certa dele te dar. Porque o diabo sabe que nós temos promessas, então eles vão tentar a gente na nossa incredulidade, na nossa incapacidade e nas nossas emoções. Ele vai vir sempre em cima disso. E ele sabe quais são as fragilidades de cada um de nós. Eles observam. Por que que a Bíblia fala que ele vem do rodear a terra e passear por ela? O que que uma pessoa fica fazendo rodeando, 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 rodeando? Rodeando, rodeando. Fica pesquisando, fica observando. Então a terra nós redor, tentando tragar, colher. Eu costumo falar que eu não dou moedinhas para Satanás na minha vida. Pelas maneiras que eu converso com as crianças, né? Então, tipo assim, se eu faço uma besteira aqui, não me arrependo imediatamente, eu já deixo ele, já pega essa moedinha e já guarda na sacolinha dele. Então, a questão, eu sei o porquê disso tudo que eu tô passando, porque eu não vou deixar nenhuma unha. Eu não vou dar uma brecha, e Deus sabe, né? Que todo mundo aqui que convive comigo sabe disso que a gente está passando, né? Então eu falei assim, vou continuar, vou permanecer na fé. Alguém fala com a Josi aí, ela tá tentando ligar aqui. Ela deve estar achando que eu tô terminando. Então, assim, eu vou continuar aqui para a gente não perder o pensamento que a gente está na ligação. Então, senão a gente acaba se perdendo o que a gente está falando. Sobre essa questão, né, do que você está falando, sobre as moedinhas, as ferramentas que a gente vai dando para ele, né? Então, ele vai se fortalecendo contra nós e ele sabe exatamente. Então, uma das estratégias de guerra do inimigo, a gente vê isso na Bíblia em vários textos, os espias de Josué. Eles não entraram na cidade da noite para o dia. Primeiro que eles foram indo espiando. Eles eram servos de Deus. Mas eles iam saber como era o território. Saber como era o território. Eles têm que conhecer onde eles estão pisando. Então, muitas vezes, a gente também, por não usar essas estratégias espirituais, a gente coloca os pés onde não deveria colocar, a gente faz o que não deveria fazer, e aí a gente vai perdendo guerras também. Quando a gente não sabe analisar o território do inimigo, onde é que a gente está pisando. Então, toda vigilância é pouco quando a gente está fazendo a obra de Deus. Porque ele sempre vai fazer de tudo para nos destruir, para nos fragilizar, pegar o nosso ponto fraco e nos derrotar. Então, olha só, nós vamos terminar com esse versículo aqui hoje e semana que vem a gente dá continuidade, o 12, aliás. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra carne e sangue. A bem da verdade, a gente às vezes tem vontade de pegar o outro pelo pescoço. Só que nós temos que entender o seguinte: Satanás, os demônios, eles são espíritos. Eles não vão aparecer com chifrinho, com rabinho. Vem. E eles vão usar o quê? Pessoas. Eles são espíritos. Só que para eles nos atacarem... Porque se você, veja bem, ouve uma voz, assim, do nada, você não viu ninguém, ouviu uma voz, um barulho, você automaticamente fala assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas e quando ele vem usando o ser humano que está perto da gente, ou quem está disponível? Ele usa quem está disponível. O diabo só usa quem está disponível. Os atores da vida.
Então, os autores da vida, se ele não consegue pegar a gente nas nossas fragilidades, ele vai usar alguém, e muitas das vezes vai ser alguém que a gente ama, para te ferir mais ainda. Ele vai usar quem a gente ama, quem está do nosso lado. Por isso Jesus disse, é muito forte isso quando você começa a analisar a Bíblia. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Quem você menos espera, o diabo usa contra você. Então, uma coisa que eu vou falar agora nesse momento, guarda isso. Não espera a aprovação de ninguém da sua casa para fazer o que Deus quer que você faça. Não espera aprovação, não espera ajuda, não espere nada de quem é da sua família para você cumprir a missão que Deus colocou na sua mão. É entre você e Deus, é individual. Quando a gente entende isso, gente, a gente não cai por causa da opinião de A, por causa da opinião de B, por causa da opinião de C ou de D, porque nós sabemos o que Deus tem para nós. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu vou prestar contas a Deus da minha vida, porque eu sei aquilo que Ele me entregou. Mas às vezes a gente é derrotado pelo nosso inimigo porque o nosso coração nos engana e aí a gente vai dar ouvido. Ai, não sei por que fulano tá assim comigo, tá de cara virada, acho que eu não tô agradando não o que eu tô fazendo, tá meio esquisito. Deixa ficar esquisito, deixa ficar de cara feia, deixa ficar, sabe, deixa ficar falando. Agora eu vou te falar uma coisa, aprende a segurar a tua língua. Aprende a segurar a língua, porque língua não é arma de guerra. Língua é ferramenta que você entrega na mão de Satanás contra você mesmo. Você consegue entender isso? Porque a primeira reação nossa na guerra que a gente tem espiritual é querer nos defender, é querer usar a nossa boca através da nossa língua. Por isso é que a Bíblia diz que a gente tem que ser tardio para falar. Seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Você pode impedir que o outro venha e despeje tudo o que ele quer através da língua em cima de você? Não. Você não pode, mas você pode impedir a sua língua. Porque o diabo quer isso. E através da língua, como a Bíblia também fala e Tiago diz, que é um pequeno membro que incendeia uma floresta. Então, com a nossa língua, a gente faz miséria, a gente faz um estrago. Então, dentro da casa de vocês, aprenda uma coisa. Tá levando? Aguenta mais um pouquinho. Tá ouvindo? Aguenta mais um pouquinho. Porque eu vou te falar uma coisa. Aquele que te chamou para essa guerra, ele está à sua frente e é ele quem luta por você. É ele. Quando você tem essa convicção de que você está numa guerra no nome dele, que ele é o general vai na frente da guerra, vai na frente da batalha. Quem quiser te atingir vai bater de frente com ele. Se você estiver de acordo com a palavra dele, a Bíblia diz que aquele que está guardado pela palavra, o maligno não lhe toca. Aí talvez alguém possa falar assim, mas a questão de doença infecciosa é outra coisa. Nosso corpo ele está sujeito a bactérias, a vírus, a fungos. Como Paulo diz, né? Ele é um corpo de corrupção, é um corpo que vai se deteriorar e vai ser comido pelos vermes mesmo. Não estou falando de corpo não, porque a gente está sujeito a doença. Mas eu estou falando no sentido de perder guerras. Quando nós estamos aqui, vivendo de acordo com a palavra de Deus, o diabo pode vir com tudo, porque você não precisa nem pedir, mas vai caindo um atrás do outro. O próprio Deus vai derrubando, o próprio Deus vai destruindo, o próprio Deus vai limpando o teu caminho. Sabe por quê? Você está guardado em obediência a Ele, guardado pela palavra dele e debaixo de uma palavra dele.
Ou você crê que ele é o Todo-Poderoso, que ele está na tua frente lutando por você, ou você então vai ficar perdendo tempo, batendo boca e só levando bordoada. Porque tem muita gente, né, que a gente vê, pisa na cabeça do inimigo, pisa na cabeça do inimigo. Aí chega em casa, você solta a língua de um tamanho, quem pisa na tua cabeça estraga. E faz você enrolar a língua toda. Vai morder, sai até um pedaço. Meu Deus, mistério. Com o pé você pisa nele. Chega em casa, você solta a língua, aí ele te engole. Vocês estão entendendo como que essa guerra é cheia de astúcia? Como que o diabo é cheio de astúcia? Eu já vi muita gente. Uma vez eu vi um rapaz pregando, ele era jovem, ele tinha saído do tráfico de drogas e deram oportunidade, aquela coisa assim do primeiro amor, né? Você não tem muita raiz ainda na palavra, tua fé ainda está começando e você vai dar o testemunho. É muito perigoso, a pessoa mal se converteu, você está dando oportunidade para dar testemunho. Sabe por quê? O diabo vai fazer com que ela tenha muitas recaídas. Vai provar mesmo, vai provar para ver onde está firmada a fé e a confiança dessa pessoa. E o rapaz mal saiu do movimento lá, colocaram ele para dar o testemunho, para pregar. E a gente, por respeito, está sentado ali ouvindo. E ele está falando e ele disse uma coisa assim, porque eu vou dar na cara desse cara de borracha, porque eu peso na cabeça desse derrotado do inferno. E eu estou ouvindo, e cada vez que ele falava aquilo, o Espírito Santo dentro de mim gritava, e eu falava assim, meu Deus, esse rapaz não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe com quem que ele está lutando. E ele falava como se ele tivesse o poder de vencer por conta própria, como se o braço dele pudesse, porque eu faço, porque eu faço, porque eu faço. Vou dizer para vocês, não deu 3 meses. Onde é que estava aquele rapaz? Usando drogas e no tráfico de drogas de novo. Para quê? É melhor que ele ficasse quieto. Melhor que ele ficasse quieto. Você está entendendo? Então, assim, a gente tem que ser muito vigilante para que a gente faça uma coisa na presença de Deus. E quando a gente tem oportunidade de demonstrar aquilo que a gente falou diante de Deus para o nosso inimigo, a gente faz o contrário. Aí, ao invés de vencer as guerras, a gente começa, a guerra te engole, a guerra te vence, né? Mas a palavra de Deus, ela tem uma promessa para nós. E o apóstolo Paulo, ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vocês têm noção disso? A palavra já garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. No livro de Romanos. Mais do que vencedores. Então ele fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os anjos, nem os demônios, nem alguma outra qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Então a palavra de Deus já garante que a vitória é nossa. Agora cabe a nós saber usar as ferramentas corretas para que a gente possa ser realmente mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é uma confissão positiva que vai fazer a gente vencer, não. É praticar aquilo que está escrito. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E vamos ficar por aqui, né? Que semana que vem tem muito mais coisas. Hoje tinha tantas coisas para falar,
mas a gente também não vai ser pesado, porque cada um aqui tem seus compromissos, suas responsabilidades. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de nós e que nós estejamos vigilantes. Como Jesus bem falou, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Estejamos sempre alertas, não é porque o nosso inimigo ele não está brincando, não. E eu digo que muitas vezes os crentes brincam de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. Que a gente pense nisso. Que a gente possa sair daqui hoje refletindo de que maneira que a gente tem enfrentado as nossas guerras, de que maneira que a gente tem olhado para as nossas batalhas e quais são as armas que nós temos usado. Será que a gente está sabendo guerrear? Porque às vezes realmente o problema não é questão de Deus estar ouvindo ou não as minhas orações. Às vezes a questão é que eu não estou sabendo usar as ferramentas corretas. Entenderam? Então que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a vida de cada um. E fica aqui mais esse nosso estudo bíblico dessa segunda-feira. Que Deus abençoe também onde chegar esse estudo da palavra de Deus. Amém.